Fala pessoal, vamos a mais uma aula aqui. Vamos falar agora sobre o modo menor. Até então a gente não tinha comentado nada sobre o campo harmônico menor ou sobre qualquer escala menor, especificamente os acordes dessas escalas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o modo menor é uma junção, digamos assim, de acordes que estão ali relacionados a três escalas. Vamos aqui na tela. Então quando a gente pensa em modo menor, a gente está pensando em escalas menores. Escalas menores são as escalas menor natural, menor harmônica e menor melódica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente pode criar, no caso, para cada uma dessas escalas, um campo harmônico. Então, se eu pegar aqui a escala menor natural, e observar que ela não tem nenhum sustenido igual à escala de Dó, ou seja, se eu tivesse começado aqui em Dó e terminado em Dó, aqui eu tenho a escala de Dó, ou seja, são as mesmas notas. Até por isso que a gente chama essas escalas de escalas relativas. Porque se eu fizer também aqui o campo harmônico, eu vou ter o campo harmônico equivalente, no caso, da escala maior de Dó e da escala menor de Lá menor. Então, como que isso difere, digamos que nas músicas? Então, o que a gente tem que entender na hora de analisar uma música são as partes, são as formas, digamos assim. Refrão, estrofe, parte A, parte B. Então, quando a gente entende, a gente tem que visualizar ali naquelas partes, qual acorde que começa, qual acorde que finaliza. Se essa parte está finalizando na dominante, essa parte está finalizando na tônica. Então, isso, essa progressão, a progressão cíclica de mesmos acordes, então isso vai identificar se aquela tonalidade ela é maior ou ela é menor. Então, só as notas em si são as mesmas notas, a gente pensar, pensando, claro, aqui, que eu estou dizendo exatamente do menor natural para o maior, escala maior, escala diatônica maior. Então, quando, ou se caso eventualmente tiver notas que não estão, digamos assim, relacionadas ao Dó maior, por exemplo, essa sensível aqui do Lá, ou seja, o Sol sustenido que entra aqui na escala de Lá menor harmônica, ela não tem no Dó natural. Então esse Sol sustenido possivelmente está indicando que aquele trecho ou que aquela parte, inclusive aquela parte, senão pode ser uma dominante secundária. Então é importante que entenda que aquele Sol sustenido ele vai concluir uma parte, ou fazer, digamos assim, vai indicar que aquele Lá menor ele é a tonalidade, a nota central ali de uma progressão. Então sempre tem que estar levando em conta o contexto da música. Na escala menor harmônica a gente vai ter aqui, Lá menor com sétima maior. O Si continua meio diminuto, não mudou. O sétima maior aqui mudou porque eu mudei a sétima, Sol sustenido. O Dó é aumentado porque também eu mudei o Sol sustenido, então eu tenho uma terça maior, Dó aumentado e a sétima maior. O Ré continua menor com sétima. O Mi é maior com sétima. O Fá é maior com sétima maior. E eu tenho agora aqui um Sol sustenido diminuto. E esse diminuto, ele tá, vamos pensar aqui, eu vou colocar ele aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Sol sustenido, certo? Então, Sol sustenido Si, terça menor. Si, Ré, terça menor. Ré e Fá sustenido, terça menor. Então, daqui para cá, eu tenho aqui uma sétima, uma segunda aumentada, essa distância aqui que eu tenho aqui, é uma segunda aumentada, que é equivalente, no caso, que é uma sétima diminuta. Se é uma sétima diminuta, ele não pode ser meio diminuto, então é um Sol sustenido diminuto. Depois ele tem uma tríade, que a gente viu nas outras aulas lá de acordes com sétima, tríades com sétima. É uma tríade diminuta, acrescida aí de uma sétima diminuta, e o Lá menor com sétima maior. E na escala melódica, a gente vai ter aqui um Lá menor com sétima maior, um Si menor com sétima, pois eu tenho agora um Fá sustenido, então a nota que altera, aqui da menor harmônica para menor melódica é o Fá sustenido. E na sequência eu vou ter aqui um Dó com sétima, Dó aumentado com sétima maior. Aqui eu vou ter um Ré com sétima, um Ré maior com sétima menor, um Mi maior com sétima menor, igual o de cima, um Fá sustenido meio diminuto, Fá sustenido Lá, Dó, Mi, Fá sustenido. Eu tenho
uma segunda menor, ou seja, uma sétima menor, segunda maior, desculpa, uma sétima menor, e o Sol sustenido agora ele era diminuto, virou meio diminuto, né, e o Lá menor com sétima. Bem, por que que, né, essa escala menor chama menor harmônica? Bem, exatamente por causa da harmonia, né, a relação, digamos que menor e maior desse acorde, né, no caso aqui do acorde, né, que aí a gente está entrando no caso em funções, ou seja, a gente tem 3 funções. A dominante, digamos que, né, ela precisa, né, dessa sensível e essa quarta justa para quê? Para que ela tenha intervalos, né, conclusivos, ou seja, intervalo de sensível, intervalo de quarta justa, que a gente já chegou a olhar na aula passada do curso, né? E quando eu tenho uma escala menor natural, né, vou colocar aqui rapidinho, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, o Mi é menor. O fato dele ser menor, eu não tenho sensível, certo? Eu só tenho o quê? O intervalo de quarta justa que resolve. E além disso, se eu pensar, né, no acorde com sétima, né, eu teria Mi, Sol, Si e Ré, correto? O acorde maior, Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Esse acorde maior, além dele ter a sensível, né, ou seja, né, o Sol sustenido é sensível do Lá, tá? Então o Sol sustenido ele é sensível do Lá, ou seja, ele está uma segunda menor abaixo ali do Lá, né? E outra questão que a gente não tem, ou seja, a gente perde, né, a densidade de tensão quando a gente não tem esse trítono, ou seja, do Ré para o Sol sustenido eu tenho um trítono e do Sol para o Ré eu não tenho trítono. Então a escala menor harmônica ela chama, né, ela tem esse nome porque a mudança do Sol sustenido na escala em relação à escala menor é em decorrência da harmonia. Então a harmonia que diz para mim, ó, eu preciso de um acorde maior aqui. Esse acorde maior, ele vai, né, no caso aqui, precisar ali, no caso de uma terça maior. Então essa substituição do Sol para o Sol sustenido é por conta da harmonia, tá? E a subdominante, né, da escala aqui é a mesma coisa, tá? Então agora aqui a gente tem, né, mesmo esquema lá das funções, né? Ou seja, eu tenho uma progressão em Lá menor, né, vou colocar com sétima aqui, Ré menor, Mi com sétima e o Lá menor. Então o Mi com sétima tem o trítono, que resolve aí, né, que cria a tensão para resolver, né, no caso ali, ter essa relação de tensão e repouso entre a dominante e a tônica ali, tá? Então essas são as 4, né, as 3 funções que a gente tem, certo? Então o que a gente tem aqui? Dentro, né, daqueles acordes, né, vou até voltar aqui que eu não falei, existem notas, né, existem acordes aqui dentro desses, todos esses campos harmônicos que são mais, digamos que, usuais, né? O primeiro seria o Lá menor, então ele é mais usual que o Lá menor com sétima maior, tá? Então eu posso pôr aqui Lá menor com sétima. O Si diminuto, tá? Então ele é mais usual do que o Si menor, não que o Si menor não possa aparecer, ele pode, tá? Então ele tem a relação aí, digamos que, com a escala menor melódica. E eu já vou explicar por que chama escala menor melódica. O Dó com sétima maior é mais comum que o Dó com sétima, Dó aumentado, né? Dó aumentado com sétima maior. Ré menor é mais comum que o Ré com sétima. Mi menor é menos comum que o Mi com sétima, então esse é o mais comum, tá? Então aqui a gente vai ter 4 notas desse, um desse. Fá com sétima maior, que está nos dois ali, é o mais comum. E o Sol sustenido diminuto é mais comum que o Sol, né? Então o Sol sustenido diminuto, ele vai ser mais comum do que o Sol com sétima. Aqui também pode aparecer, tá? Então da escala melódica a gente não vai ter nenhuma nota, até porque o nome melódica, ela está no sentido da melodia. Quando a gente tem aqui a escala menor, ó,
essa aqui é a escala menor natural. Então é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Menor natural, certo? Quando eu vou fazer a escala menor harmônica, ou seja, eu vou substituir o Sol pelo Sol sustenido, a gente vai ter um intervalo de segunda aumentada do Fá para o Sol sustenido. Ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Fá, Sol, Lá. Esse intervalo, por ser um intervalo, digamos, exótico, né, assim, um intervalo mais incomum, né, digamos assim, ele, em um período, né, principalmente quando a gente pensava ali nos corais que o Bach fazia ali no final do período barroco, ele percebia, e outros compositores percebiam, que esse intervalo as pessoas no coral ali desafinavam. E essa relação de desafinação fez com que eles pegassem o sexto grau, que é o Fá, né? Então eu tenho aqui Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e trocasse por um Fá sustenido. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, ou seja, eliminaria, no caso, a segunda aumentada que eu teria entre o Fá, Sol, por uma segunda maior, Fá, Sol, que é mais fácil de cantar. Então, por uma questão melódica, né, ou seja, aqui eu tenho uma segunda aumentada, aqui eu tenho uma segunda maior. E é mais fácil cantar uma segunda maior do que cantar uma segunda aumentada. Então, por isso, o nome melódica, né, na escala. Por quê? Porque ela tem uma relação de troca aí de nota em decorrência da melodia. Então, da harmonia é o Mi com sétima, e da melodia é aqui o Fá sustenido, que, né, diminui, né, neutraliza, digamos assim, o intervalo aí de segunda aumentada dos sexto para o sétimo grau. Então aqui, pegando agora aqui, voltando, né, os 7 acordes principais, a gente vai ter a mesma relação de função, né, que seriam as funções secundárias aí da escala menor, né, do modo menor, ou seja, né, a gente tem notas da menor harmônica e acordes, né, acordes da menor harmônica e acordes da menor natural, tá? Então a tônica, né, vai ser a mesma, a subdominante também, né? A dominante, ela é, digamos que, oriunda aí da escala menor harmônica, né? A gente já expliquei ali por quê, da questão do trito, né, da sensível. E também temos aqui as tônicas relativas. Então, no Fá, a gente vai ter a tônica relativa do Lá, né? Vai ter o Fá como tônica relativa, pela mesma questão, né, que eu expliquei na outra aula. Fá, Lá, Dó e Mi é um Fá com sétima maior, certo? A tônica é Lá menor, então Lá menor está aqui, ó, Lá, Dó, Mi. Ou seja, existe um grau de intersecção muito grande entre esses dois acordes. Então, eles, num padrão, né, melódico ali, você pode muito bem substituir um pelo outro sem ter que mudar a melodia, tá? Então a melodia pode manter do jeito que está, pode um acorde ou outro ser usado, né? Claro, né? Que vai depender do que o compositor quer expressar ali naquele momento. Então vai depender muito aí do que ele quer mostrar, digamos assim, do que ele quer, digamos que o ouvinte, né, entenda daquele discurso harmônico, mas um ou outro aí pode ser usado aí sem grandes problemas. Subdominante relativo, ou seja, né, então um 2, 5, 1 no modo menor eu teria, né, um Si diminuto, né, um 5 seria aqui, e um 1, uma cadência com a relativa, né, que é extremamente comum, tá, principalmente em samba raiz, digamos assim. E o último aqui é a dominante relativa, que é aquele mesmo esquema da dominante relativa do maior, em que esse acorde ele não tem, digamos que, uma propriedade de tensão suficiente para resolver na tônica. Então ele tem mais uma função de tônica antirrelativa, pelo mesmo fator em que eu tenho Dó, Mi, Sol, né? Si, eu tenho aqui, no caso, Dó e Mi, um grau de, digamos que, parentesco aí com o Lá menor, né? Então Dó e Mi, que está dentro do Lá menor aqui, tá?
Mesmo esquema ali do Fá com sétima maior, só que um grau menor, digamos assim, tá? E o Sol sustenido diminuto, né? Que é o diminuto substituto. Isso aqui eu não cheguei a falar na outra aula, mas eu vou falar nessa aula. Que é o quê? Quando a gente tem um acorde diminuto, ele substitui mais, né, digamos assim, ele tem mais a propriedade de dominante do que o relativo, né, digamos assim, do Dó ali, porque ele, né, eu vou pegar aqui, Sol sustenido diminuto, Sol sustenido, Si, Ré e Fá. Então essa é a tétrade, né? Essas são as 4 notas, a tríade com sétima diminuta, a tríade diminuta com sétima diminuta do acorde de Sol sustenido diminuto. E por que que ele substitui a dominante, né? Porque Sol sustenido aqui, né? Porque a dominante, ó, ele é Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Então, aqui tá essa tríade aqui, ou seja, então a gente tem todas as notas do Sol, quase todas as notas do Mi aqui dentro do Sol sustenido. Se eu acrescentar o Fá aqui, ó, aí eu vou ter o quê? Um Mi com sétima e nona bemol, tá? Esse acorde dentro de alguns gêneros é muito comum. Então é como se eu tivesse o quê? Eu tivesse um Mi com sétima e nona bemol, só que sem a fundamental. Então não tem a fundamental. Então esse acorde é um acorde dominante, né? Então é um acorde, vou colocar aqui um 5, né, entre aspas, tá? Ele é um 5 com sétima e nona bemol, tá? Por isso que ele substitui a dominante com muita facilidade, porque ele tem esse grau de tensão muito alto. Além de ter, ó, no caso aqui, esse trítono, né, do Sol sustenido para o Ré, que já tinha na dominante, ele também tem outro trítono aqui, do Si para o Fá. Tá? Então ele tem 2 trítonos. Então esses 2 trítonos ele gera bastante tensão ao acorde. Ok? Bem, agora vamos aqui a um exemplo, né, de uma música em tonalidade menor. Tá? Então vamos lá. Essa música, né, ela começa aqui em Mi. Música, né, folclórica, bem conhecida. E vamos fazer primeiro uma análise melódica, né? Então sempre que a gente vai analisar uma música e quer mexer na harmonia, digamos assim, a primeira coisa que a gente tem que ver quais são os requisitos melódicos que a gente tem. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é um salto. Mi, Lá. Então esse salto ele não indica muita coisa, digamos assim. Você tem um Mi e um Lá. Bem, que acorde que tem Mi e Lá? Bem, o próprio Lá menor, né? Então Lá menor tem Mi e Lá. Na sequência aqui, ó, se a gente observar, ó, eu tenho uma tríade de Lá maior. Que eu tenho Lá, Dó, Mi, Lá. Então eu tenho um Lá menor aqui. Ó. Nesse começo aqui eu já tenho uma tríade. Então aqui tudo salto de terça. Né? Lá, Dó, Mi. Mi, Lá. Né? O salto de quarta aqui, mas a fundamental está aqui atrás. Ele toca o Mi de novo, Sol, Fá, Mi. Esse Sol não faz parte do Lá menor. Poderia até dizer que faria se fosse um Lá menor com sétima. Tá tudo bem. Então seria a sétima do acorde. Ok. O Fá aqui, ele é uma nota melódica, ou seja, uma nota de passagem. Então eu vou colocar aqui nota de passagem, que liga o Lá para esse Mi. Tá? Agora no Mi e Si, eu tenho possivelmente uma mudança de acorde, porque esse Si ele tem digamos que o tempo rítmico dele é um pouco mais longo, né? Não é uma cocheia, é uma semínima aqui. Ele vai durar um tempo a mais, então ele, digamos que tem uma relação de consonância aí com o acorde. Mi e Si, eu tenho em quais acordes da escala menor? Então eu vou pôr aqui. Lá menor, com sétima, Si meio diminuto, Dó com sétima maior, Ré menor, Mi com sétima, depois eu tenho Fá com sétima maior, Sol sustenido diminuto, certo? Então esse é meu campo harmônico menor, né? A junção aí do menor natural com o menor harmônico. Então Mi e Si, dessas notas aqui, né? Se a gente pensar Lá,
dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol sustenido, si, ré, fá, lá, dó, mi, sol sustenido, si, ré e fá. Então, si e mi, eles podem estar localizados no mi, no dó e só. Então eu posso ter aqui um mi com sétima ou um dó com sétima maior. Então vamos tocar aqui, vou fazer uns baixos aqui para indicar o acorde, né? Vou pro dó, né? Funciona? Ok, dá uma cara meio de jazz aí, sei lá, né? Mas vamos pensar o mi com sétima. Mi maior. Funcionou melhor por uma questão de ser mais usual nessa música, tá? Na sequência, vamos analisar primeiro a melodia, né? Então o que a gente tem na melodia aqui? Eu tenho, vou analisar toda a melodia, depois eu pego o violão aqui. Mi, si, tá? Então tem um sol de quinta aqui. Sol sustenido, si, mi. Então eu tenho o quê? Tríade de mi maior, tá? Tem a sétima? Não tem, mas não tem problema. Agora o fá aqui, ó, ele é uma bordadura, tá? Então ele é uma nota melódica, então ele não faz parte do acorde. Então pra mim, ele não importa na análise o quê? A harmônica, tá? Então ele é irrelevante nesse caso. Aí um dó, si, lá, né? Quase parecido com aquele esquema aqui dessa passagem aqui, ó, né? Esse dó é uma espécie de bordadura superior desse si, que faz parte do acorde, e o si resolve no lá. Mas ele tem um padrão aqui também de nota de passagem, tá? Mas, né, a ideia mesmo aqui, como eu estou fazendo um mi maior, isso é uma bordadura desse, tá? Então, isso é uma bordadura desse. E o lá aqui, né, no caso, a gente pode pensar agora nas possibilidades que a gente tem. Lá menor, com sétima, né? Ou lá menor mesmo. Eu vou ter lá, que mais ali? Ré menor. E eu vou ter também um fá maior. Vou colocar eles sem as sétimas para ficar um pouco mais padrão, digamos assim. Então eu vou ali, né? Tô no mi. Lá menor. Tô no mi. Vou para um ré menor. Tô no mi. Fá com sétima maior. Poderia ser fá? Poderia, né? Mas fá com sétima maior na outra sonoridade. O mais comum, né, aqui no caso, digamos assim, na harmonia padrão da música é o lá menor, tá? Mas se alguém quiser fazer uma reharmonização e quiser usar os outros acordes, né, tá livre para fazer. Na sequência, mi, dó, mi, lá, dó, né? Então volta aqui no lá menor, aqui eu tenho uma tríade. Si, lá, o si aqui é nota de passagem, tá? Por que ele é nota de passagem? Ele tá ligando uma nota da tríade à outra, tá? Continua no lá, sol, fá. Esses aqui são nota dupla de passagem quando eu saio da fundamental para a quinta, tá? Então quando eu tenho isso aqui bem comum, você sai da melodia da fundamental, ou seja, do lá menor, do lá, passo pela, né, sol, fá, mi, tá? Se a gente pensar, mas o sol pode ser 7, pode. Então sol, fá seria a nota, no caso aqui, de passagem, tá? Na sequência a gente vai ter um sol,
Fá, tá. Isso aqui, esse Sol, ele é uma suspensão, uma bordadura, tá? Então ele vai ser aqui o acorde principal. Tá no Fá, né? A nota é Fá, então eu poderia ter um Ré menor, um Fá e poderia ter um Sol sustenido diminuto, mas não vou colocar, acho que não convém. O outro acorde com Fá, ou um Si diminuto, né? O Si diminuto poderia ser também. Então eu vou ter ali, né? Vou pegar essa passagem e vou tocar esses 3 acordes do Lá menor. Ré menor. Então, tá vendo Sol, suspensão, que é a quarta. Resolvi no Fá. Fá. Vou fazer agora com Si diminuto, tá? Vou fazer com Fá. O Ré menor é o, digamos, o usual da música, mas que nem eu falei, os outros podem ser usados. Então esse Sol aqui, ele é uma bordadura, que é normalmente conhecido também como apogeatura, tá? E no final, né, o Fá continua aqui no Ré menor. Então o Fá é a terça do Ré. Vou cair aqui num Mi maior, tá? Por quê? Mi, Si, Sol sustenido, Mi, ou seja, eu tenho a tríade de Mi aqui, né? Tudo aqui, tríade de Mi. Mi, Ré, Dó, Si é aquele mesmo esquema de bordadura dupla, tá? Desculpa, nota de passagem dupla. E pode dizer que também o Ré é a sétima, mesmo esquema. E o Dó é a nota de passagem, também não tem problema. E finaliza no Lá menor. Então a gente vê que a progressão da música começa em Lá menor, termina em Lá menor. E isso, né, indica que a tonalidade de Lá menor, ela é, digamos que, indiscutível nesse aspecto. Até porque na melodia a gente já vê o quê? A gente vê os sustenidos aqui, que eventualmente poderia não ter, tá? Necessariamente uma música menor, né, digamos que tonal e menor, não é necessário que tenha o Sol sustenido, tá? Na melodia, né? Na harmonia já assim, porque isso remete a um aspecto aí de tonalidade, e a dominante aí é fundamental para evidenciar claramente a tonalidade. Bem, essa foi a aula aí. Então espero que vocês tenham aí compreendido o conteúdo, né? Qualquer dúvida pode aí colocar aí nos comentários aí, que eu vou tentar sanar todas elas. Um abraço, até a próxima.